Olá, boa noite para você. Hoje é quinta-feira, dia 21 de outubro. Vamos aos destaques do TVU Notícias. Ministério Público tem decisão favorável para a realização do concurso público para agentes de trânsito, os famosos amarelinhos. Pesquisadores da UFRN concluem relatório que aponta medidas necessárias para evitar desmoronamentos de falésias em Pipa depois do acidente que vitimou família. E FRN tem inscrições abertas para o ensino integrado. No esporte, a ABC vence Jacuipense e segue vivo na Copa do Nordeste. Já no futebol feminino, o Campeonato Potiguar começa no domingo e o pessoal do DE acompanhou a preparação dos times. Hoje, vamos ver as meninas do Alecrim. Agora são 6 horas e 31 minutos, o TVU Notícias está no ar. O Ministério Público do Rio Grande do Norte obteve uma decisão favorável na Justiça para a realização do concurso público para o cargo de agente de mobilidade urbana em Natal, os conhecidos amarelinhos. A repórter Ogla Giovana traz mais detalhes sobre a decisão. O juízo da terceira vara da Fazenda Pública de Natal determinou o cumprimento da sentença que obriga a Prefeitura de Natal a realizar concurso público para agentes de trânsito. Há quase 20 anos foi firmado o acordo para a realização do concurso, que não saiu do papel. A Justiça ainda determinou que o Ministério Público investigue se há interesse eleitoral em travar a realização do concurso e que os amarelinhos atuais que estão em desvio de função retornem aos seus cargos de origem. Para o cumprimento da decisão, a Justiça também elevou a multa para R$ 150 mil para os gestores públicos responsáveis pelo concurso, que deverá ofertar 117 cargos. Olga Giovana para o TVU Notícias. 11 meses após a tragédia que vitimou uma família com a queda de parte de uma falésia na praia de Pipa, os pesquisadores da UFRN concluíram o relatório que aponta as principais razões para esse incidente de erosão e propostas também para evitar novas ocorrências com risco a vidas. Felipe Salustino está nesse momento com o professor de Geografia da UFRN e coordenador da pesquisa de mapeamento das falésias. Boa noite, Felipe. Oi, Michele, boa noite para você e para quem acompanha o TVU Notícias. Pois é, já são 11 meses daquele acontecimento que comoveu os potiguares e também o país. Aqui comigo o geógrafo, o professor Rodrigo de Freitas, que é professor aqui da UFRN, que coordenou os estudos e ele vai detalhar um pouco do que foi observado lá em Pipa. Professor, boa noite. Quais foram as principais conclusões, né, desse estudo de vocês? A erosão, ela permanece, ela continua? Boa noite. A erosão ela continua, o IPCC tem mostrado aí um aumento da temperatura média global, assim como uma elevação do nível do mar. Consequentemente, a gente tem a erosão continuando e ela pode se agravar nos próximos anos. E quais foram as conclusões do estudo de vocês lá na região? A conclusão é que é um processo natural de erosão, então ela estava acontecendo, ela continua a acontecer. E a gente agora está fazendo um conjunto de apontamentos para a resolução dos problemas. Certo, professor. A gente tem imagens, né, do trabalho que o professor coordenou lá em Pipa, e aí eu aproveito para perguntar, professor, que esse documento traz, esse estudo ele agora vai trazer propostas de mudanças para aquela área também. Que propostas são essas? As propostas vão desde a elaboração de instrumentos jurídicos, como um plano de gerenciamento costeiro para Tibau do Sul, plano de ordenamento vinculado ao plano diretor em Nísia Floresta para as falésias de Barra de Tabatinga, passando por intervenções de cunho de engenharia, como retificação de drenagem, execução de drenagem pluvial, que hoje escoam para a borda da falésia, da escarpa, e também um monitoramento contínuo desse processo erosivo, aliado a um plano de desinvestimento, onde progressivamente aquelas construções que estão na borda da falésia vão sendo relocadas para lugares mais seguros. Certo, professor. A gente tem ali naquela região um histórico socioeconômico muito forte, né, com a prevalência do turismo, em detrimento justamente das falésias. Essas propostas, elas levam em conta esses fatores? Perfeito. Todo o estudo ele é baseado no entendimento das preocupações ambientais, sociais, econômicas e culturais,
Pipa hoje é Pipa por causa das falésias. As falésias dão identidade. Então, o nosso estudo ele leva em consideração os aspectos naturais, mas também ele leva em consideração os aspectos econômicos. É por isso que nós não estamos fazendo nenhuma proposição que seja executada de forma bruta, mas sim planejada em conversa com os moradores, em conversa com os usuários e em um diálogo muito próximo com as prefeituras, que são quem melhor entende as características do lugar. Agora, esse estudo, ele vai seguir para que novas tragédias sejam evitadas na região? Estamos em discussão com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é quem financia esse projeto, a UFRN executa e o Ministério financia, para dar continuidade no trabalho e assim manter um monitoramento contínuo da erosão nas falésias. Ok, professor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no TVU Notícias. E só relembrando rapidamente o caso, em novembro, parte de uma falésia na praia de Pipa desabou e matou uma família, dentre as vítimas, um bebê de 7 meses. Michele, eu volto com você. Obrigada, Felipe. Seguem abertas as inscrições até o dia 7 de novembro para o processo seletivo do IFRN a nível integrado. Ao todo, são quase 3.200 vagas em 20 campi, com ingresso, no primeiro semestre do ano que vem. Os interessados devem se inscrever na área do candidato no endereço online inscrições.funcerne.org. A taxa é de R$ 30 e deve ser paga até o dia 8 de novembro. Já a solicitação de isenção, ela acontece até o dia 24 de outubro e a prova está marcada para o dia 5 de dezembro e conta aí com questões de português, matemática e produção textual. E vamos aos principais destaques do dia no Giro TVU Notícias Mais. No próximo sábado e domingo acontece no Parque das Dunas em Natal mais uma edição especial da Feira de Livros e Quadrinhos, em comemoração aos 10 anos. O evento será realizado das 9 da manhã às 5 da tarde, com mais de 30 horas de atividades culturais. A programação da feira traz palestras, exposições, bate-papos com os quadrinistas, sessões de autógrafos, mesa redonda, concursos, estandes de exposição e lojas geek, com quadrinhos, miniaturas e souvenirs. Toda a programação é gratuita, sendo que para ter acesso ao parque é cobrada uma taxa de R$ 1. A tradicional Festa do Boi está de volta em formato presencial entre os dias 13 e 20 de novembro no Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim, e seguirá todos os protocolos de biossegurança, inclusive exigindo comprovante de vacinação para expositores, comerciantes, prestadores de serviços e público em geral. A festa terá shows de Simone Simaria, Alceu Valença, Mara Pavanelli, Mano Walter, além das apresentações de humor de Tiago Dionísio e Zé Lezin. A grande novidade deste ano é que, graças a uma parceria dos organizadores com a Lei Câmara Cascudo, o acesso à pista será gratuito, com limite de pessoas que a área comporta seguindo os protocolos sanitários. Haverá camarotes pagos com estrutura diferenciada para quem quiser garantir um pouco mais de conforto e privacidade. Participe do TVU Notícias enviando sua sugestão de pauta ou denúncia para o nosso WhatsApp 991936301 e siga o nosso Instagram, @TVU Notícias. Quinta-feira é dia de Por Dentro do Campus e você segue acompanhando aqui no canal do YouTube da TVU, e hoje a gente vai conferir os destaques com ele, Pedro Trindade. Opa, no Por Dentro do Campus de hoje vamos falar sobre o novo semestre acadêmico que começou nesta semana aqui na UFRN, porque os alunos ainda não voltaram às atividades presenciais. Por outro lado, os servidores já retornaram aos prédios da instituição. Como tem sido esse processo, hein? E o circular? E os programas de assistência estudantil? Essas e outras questões foram apresentadas ao reitor da UFRN, professor Daniel Diniz, que é o nosso entrevistado de hoje. Por isso, eu conto com você a partir das 8 horas da noite, aqui na tela da TVU ou em nosso canal no YouTube. Você vem, né?
Eu já estou marcando presença. Mas no próximo bloco você vai ver uma matéria de um projeto que distribui absorventes em combate à pobreza menstrual e as emoções do futebol potiguar. Agora são 6h41. Não sai daí, a gente volta já. Não perca o Olhar Independente desta semana. Veremos os curtas O Fotógrafo Zezelino, Cadeira na Área e Transe Tropical, além da entrevista com os realizadores. Olhar Independente, sexta, às 8h da noite. Eu espero você! Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura, nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Giro Nordeste, a cada semana um convidado de destaque. Toda quinta-feira, às 7h. Giro Nordeste. Siga a página da TVU no Instagram, @TVURN. Estamos de volta. Em razão da pobreza menstrual, 1 em cada 4 meninas faltam aula nas escolas por todo o país. Pensando nessa situação, o movimento Girl Power, Grow Up, aliás, em Natal, desenvolveu um projeto que distribui absorventes e conscientiza a população sobre o assunto. Confira na matéria de Aimee Araújo. Imagina essa situação. Você está menstruada e não tem acesso a nenhum produto básico de higiene menstrual. Não tem acesso a absorvente, não tem coletor, não tem nem água encanada. Agora imagina passar por isso todas as vezes que você menstruar. Isso é o que chamamos de pobreza menstrual. Essa é a realidade de muitas pessoas ao redor do mundo e vai muito além de não ter dinheiro para comprar produtos de higiene básico menstrual. Ele denuncia um problema global de privação de direitos básicos, como a falta de saneamento básico, falta de acesso à água e desigualdade social. E os impactos são inúmeros. Estudantes da rede pública perdem até 45 dias de aula no ano pela falta de absorventes. E, além disso, também são usados como alternativas papel higiênico, panos e até mesmo miolo de pão para conter o ciclo menstrual. Pensando nisso, a equipe do Grow Up Natal, um movimento iniciado pela ONU, formado por jovens meninas que lutam pela igualdade de gênero nas comunidades nas quais estão inseridas ao redor do mundo, dentro desse período de pandemia, saíram pelas ruas para realizar a doação de absorventes. Por isso, conversamos com a líder do Grow Up Natal para saber como surgiu essa iniciativa. As pessoas não estão conseguindo trabalhar, estão tendo uma renda menor ainda. Então, imaginar que durante a pandemia a coisa ia continuar, as meninas iam continuar sem o acesso a absorvente e pior ainda, talvez, foi algo que fez a gente continuar mesmo na pandemia, sabe? Graças a Deus a gente continuou, teve saúde, todo mundo conseguiu seguir as medidas, tudo certinho. Então a gente aproveitou essa oportunidade, esse privilégio para dar esse acesso às meninas que ainda não estavam tendo acesso ao absorvente. Então foi um momento que a gente parou para analisar. Se já estava ruim antes da pandemia, quem dirá agora, né? Então foi uma dificuldade que a gente observou, que piorou na pandemia, e que ainda mais precisavam do nosso suporte. E a atuação delas não parou por aí, viu? Elas também conseguiram aprovar um projeto de lei que combate a pobreza menstrual. A Thalita explica um pouco mais como isso aconteceu. A gente contatou deputados da Assembleia Legislativa daqui do Estado, contatamos todos os deputados, e aí enviamos cartas, pressionamos, e aí conseguimos o apoio somente de um deles, que foi o deputado Kelps Lima, do Solidariedade, e ele protocolou o nosso projeto de lei. E esse projeto de lei é um projeto de lei que a gente visa realmente combater a pobreza menstrual, tanto a distribuição gratuita de absorventes, como também o acesso à informação. A gente quer educação menstrual nas escolas, para que as meninas conheçam o que está acontecendo com o próprio corpo. Quando a gente estava estudando a pobreza menstrual, apesar da dificuldade de se achar pesquisas e dados sobre, porque ninguém quer falar sobre menstruação, a gente viu, nos poucos dados que a gente encontrou, que meninas ainda não sabem o que está acontecendo. Elas têm vergonha, porque elas não sabem que é um processo totalmente biológico, que vai acontecer com todo mundo,
elas não sabem que é um sinal de saúde para o corpo delas, não sabem os benefícios da menstruação, porque elas cresceram rodeadas de tabus. Desde 2014, a ONU considera o acesso à higiene menstrual um direito que precisa ser tratado como uma questão de saúde pública e de direitos humanos. Mas, apesar disso, o atual presidente Jair Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorvente para pessoas de baixa renda. Essa medida era prevista no projeto de lei de 2019, que foi aprovado pela Câmara de Deputados e Senado Federal. A gente foi no viaduto do Baldo e a gente foi conversar com uma das moradoras, que se chama Beatriz, e ela falou: a gente costuma receber bastante doação de roupa, mas a gente nunca recebe absorvente. Eu perguntei: então como que vocês fazem durante o ciclo menstrual? Ela falou que elas costumam pegar as roupas que doam e usar o pano para conter o fluxo menstrual. E aí, uma roupa, depois que contém o fluxo menstrual, precisa ser lavada ou trocada, né? E aí ela me fala que não tem como ficar usando um pano novo toda hora e que elas usam o pano, lavam no córrego que tem ali de água parada e usam novamente. E ela me falou que tem mulheres ali que passam cerca até de 15 dias menstruadas. Eu falei: como que alguém aguenta 15 dias com o mesmo pano velho? E assim, algo que choca muita gente, porque está fora da nossa realidade, fora da nossa bolha social, mas que está presente na nossa realidade, que a gente precisa combater. Basta a gente botar o pezinho para fora de casa, que a gente vai ver um morador de rua, a gente vai ver alguém que está precisando de absorvente, mas que a gente precisa parar para pensar que menstruação é, sim, um fator que precisa da nossa atenção e que a pobreza menstrual é questão de saúde pública. Ainda sobre esse assunto, em regime de urgência, os vereadores da Câmara Municipal de Natal aprovaram na tarde de hoje o projeto de lei de autoria da vereadora Brisa Braque, do PT, que institui a obrigatoriedade de distribuição de absorventes higiênicos a pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica. Esse debate sobre esse tema tem sido cada vez mais presente na sociedade, em várias rodas de conversa, e é importante, deve ser realmente conversado sobre isso. No Frasqueirão, o ABC contou com mais uma noite inspirada de Alisson e Negueba para eliminar o Jacuipense e seguir aí na terceira fase da Copa do Nordeste. Quem acompanhou a partida foi Rebeca Oliveira. O clima era de festa no Frasqueirão. Afinal, o último domingo foi mágico para o ABC, que conseguiu cumprir a principal missão da temporada, o acesso à Série C apenas 2 anos após ter sido rebaixado. O incontestável 3-0 sobre o Caxias empolgou os torcedores alvinegros, que estavam confiantes na vitória do ABC sobre o Jacuipense na estreia do time nas eliminatórias da Copa do Nordeste 2022. Eu não conheci muito bem esse time que a gente vai jogar contra, mas o ABC, pela capacidade técnica e o grupo está bem afinado, dá para uns 3-0 de novo. Se eles jogarem da maneira que vem jogando, eu acho que dá para a gente garantir essa vaga na Copa do Nordeste e quem sabe uma vaga na final da Série C também. Se por um lado o ABC estava embalado pela conquista do último fim de semana, por outro, o rival não vinha tão bem assim. Apesar de ter vencido o Atlético Cearense na primeira fase por 1-0, o Jacuipense tentava salvar sua temporada após o rebaixamento na Série C. O Jacuipense entrou querendo vitória e deu trabalho no primeiro tempo. Antes mesmo do intervalo, as redes balançaram 4 vezes com 2 gols para cada lado. Se ao apito final da primeira etapa o 2-2 fosse o resultado parcial, quem começou marcando foram os donos da casa. Primeiro com Negueba, depois com o Alisson de pênalti. A vitória parecia certa e o abecedista tinha motivos para acreditar numa goleada. Mas também num pênalti, o Jacuipense diminuiu com Danilo. E Jean, aos 40 minutos, deixou tudo igual no placar. O convidado bem que tentou acabar com a festa abecedista. Mas assim como aconteceu no último domingo, a estrela do Mago Alisson brilhou, garantindo a vitória e a classificação do ABC para a próxima fase da pré-Copa do Nordeste. E olha o ABC chegando na ponta com o Filipinho, deu no meio para Alan Dias, ele jogou mais atrás para o Alisson para pintar o gol do Mago, pintou!
E que fase vive a camisa 11 abecedista? Já são 24 gols em 41 jogos na temporada. O Mago agora ocupa a vice-artilharia do Brasil em 2021, empatado com Olávio do Volta Redonda e atrás de Gabigol do Flamengo. A gente entrou no segundo tempo mais ligado. Se a gente entrasse do mesmo jeito que a gente entrou no começo do primeiro tempo, a gente podia fazer o placar. E graças a Deus, mais uma vez, eu ajudei minha equipe, né, com os gols, na marcação. Agora descansar aí para ver quem pode ir para a viagem. Né? Um jogo importante, mas sabemos que tem 2 jogos, né? O primeiro é lá em Goiânia, o segundo aqui, mas o professor vai ver quem está podendo ir para esse primeiro mata-mata na semifinal. Já ouviu dizer que gentileza gera gentileza? Pois é. Se no terceiro gol abecedista, Negueba serviu o Alisson para balançar as redes, nos minutos seguintes foi a vez do Mago retribuir o presente. O camisa 11 cruzou e Negueba de cabeça ampliou. ABC 4, Jacuipense 2. São 3 passos, hoje o primeiro passo foi dado. E se não desse o primeiro, não teria nem o segundo e o terceiro. Agora vai ter um jogo de mata-mata. Esse era um jogo de mata apenas, só que em casa, nossa equipe realmente é muito forte. E até os 20 minutos do primeiro tempo, construiu um placar assim, com muita contundência, com muita objetividade, dentro daquilo que nós trabalhamos. Só que depois disso, né, houve algumas infelicidades, vamos colocar assim, individuais, que causaram um ressurgimento aí da Jacuipense no jogo. Só que, na volta, aí vem também a força do grupo, a cabeça, né, no lugar de se reorganizar e fazer mais 2 gols e ganhar o jogo de uma forma, acho que muito merecida. O próximo adversário do ABC nas eliminatórias da Copa do Nordeste será o Botafogo da Paraíba, que venceu o Imperatriz por 2-0. Mas antes deste confronto, o Alvinegro tem mais uma decisão. No próximo domingo, a equipe visita a Aparecidense pela partida de ida das semifinais da Série D do Brasileirão. E quem sabe não vem mais uma semana de festa alvinegra por aí. O Campeonato Potiguar de Futebol Feminino começa nesse domingo e terá a participação de Alecrim, Força e Luz, Monte Líbano e União. O pessoal da Universidade do Esporte foi acompanhar a preparação das meninas e hoje a gente começa com o Alecrim, um dos mais tradicionais clubes do estado, que montou um time para disputar a taça. A repórter Larissa Duarte conta como as esmeraldinas chegam no Potiguar 2021. Chuteira no pé, roupa, bola e um gramado bem cuidado. Esses são os pilares das atletas do time feminino do Alecrim, que desde 2018 não entraram em campo para disputar o Campeonato Potiguar. Com a estreia marcada para o dia 24 de outubro, a competição contará com 4 equipes. Serão apenas 3 rodadas para definir as finalistas. A equipe conta com jogadoras dos 16 aos 28 anos, selecionadas por peneiras ou de outros clubes. Há pouco menos de 2 meses treinando juntas, a falta de entrosamento poderia ser um problema, mas elas garantem que a vontade está acima de tudo. O futebol feminino pode enfrentar várias dificuldades, mas para essas meninas, tudo vale em busca do título do estadual. Falar não é fácil, mas também não é impossível, né? Não tá também tão difícil e também não tá fácil, mas no decorrer do tempo acho que a gente vai se acostumando. Pelo espaço de treinamento ser afastado do centro da cidade de Parnamirim, muitas meninas acabam enfrentando dificuldades de locomoção. É o caso de Sarinha, de apenas 16 anos, que precisa dormir no alojamento de segunda a sexta e só retorna para casa nos fins de semana. Mas tudo isso tem um propósito: o de se tornar uma jogadora profissional de sucesso. A gente sabe que a falta de apoio é grande ainda, só que a gente tá conseguindo ir, mas tá um pouco complicado, mas o sonho da gente para manter vivo, a gente tá fazendo de tudo. Parte dessa confiança vem da equipe técnica, comandada por Raul Menezes, campeão potiguar de 2020 com a América, e com a ajuda do auxiliar técnico Hilderlan. Essa experiência conta muito na hora de orientar e preparar as meninas. Raul, como técnico, que hoje ele é o atual campeão do Campeonato Potiguar, certo? E ele traz muita confiança pra gente, certo?
demonstra muita força, é um cara excepcional, estou aprendendo bastante com ele. Os treinos acontecem de segunda a sexta-feira e essa rotina intensa é importante principalmente para jogadores selecionadas por peneira, que muitas vezes não possuem condicionamento físico adequado para o futebol. O que é muito difícil hoje no futebol feminino é ser um time que vai disputar todo ano, que tenta todo ano já um grupo de treino já, certo? Uma seleção já pronta. Não, a gente não tem, a gente treina há pouco tempo. O futebol feminino treina há pouco tempo. Mas a gente tá aí para ver se a gente mostra estrela pro Alecrim. Em breve vamos descobrir se a taça do Campeonato Potiguar Feminino vai para as mãos das alecrinenses ou terá outro destino. Boa sorte aí para as meninas e o TVU Notícias fica por aqui. Você confere as nossas reportagens e toda a produção da TV Universitária no nosso canal no YouTube e você, claro, pode participar enviando a sua sugestão para o nosso WhatsApp do TVU Notícias. Uma boa noite para você e até amanhã.